Fala pessoal, estamos aqui hoje com mais um Café com a Boa. O convidado de hoje é o Pedro Saban, Head de Risco da Boa Vista Investimentos, nosso escritório de investimento aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sucessão patrimonial, seguro de vida, planejamento, né? Pedro, seja bem-vindo ao Café com a Boa. Obrigado. Tá? Vamos trocar bastante ideia aqui. Começar aqui te apresentando e perguntando para você, qual é a importância do gerenciamento de risco para o cliente da Boa Vista e para o cliente geral no mercado? A importância de ter um bom planejamento na sua vida, assim como em qualquer área, você tem que se planejar para os próximos passos, né? E a parte do gerenciamento voltado para risco, esse próximo passo você nunca sabe quando vai acontecer. Então a ideia de ter um bom planejamento de risco é você antever problemas que eventualmente podem acontecer, seja numa falta, seja num problema em vida mesmo, e estar respaldado para que você não sofra, no nosso caso, financeiramente com isso. Assim, deixa eu até dar um passo para trás, que eu acho que eu comecei com a pergunta errada. O que é esse planejamento de risco? Qual que é a finalidade dele? O que é esse planejamento? A gente primeiro mapeia qual que é o perfil do cliente. Se ele é um cliente que está mais no começo da vida laboral, né, mais no começo da carreira, da profissão, criando filho, construindo patrimônio, ou se esse cara está mais para o final da vida, em termos financeiros. Se esse cara já está aposentado, se financeiramente ele já pode parar de trabalhar. E mapeado esses dois perfis, a gente começa a encaixar um produto que caiba melhor para esse cara. Por exemplo, o cara mais novo, que está formando patrimônio, ele precisa se respaldar contra riscos em vida. Porque se esse cara interromper a força laboral que ele tenha decorrente de uma invalidez, uma doença grave, ele vai comprometer todo o financeiro que ele poderia estar construindo no resto da vida. Então ele compromete a renda da família. Exatamente. Pega um cara que é um pilar financeiro, ou uma mulher, por exemplo, e que tem um salário bom e está começando a juntar dinheiro, que está com o filho na escola, e de repente esse cara fica inválido e não consegue voltar a trabalhar. Como é que fica o futuro financeiro da família, né? Então, existe um comprometimento de uma renda futura que a gente até faz um cálculo que é um pouco simplista, mas quanto é que vale a vida da pessoa? Vale os salários que essa pessoa tem de maneira flat por tanto tempo que ela pretende trabalhar. Aí você calcula quanto que vale a vida laboral dessa pessoa. Óbvio que tem variações, mas você consegue mensurar isso e também com perguntas para o cliente, por exemplo, quanto que o cara gasta por mês, você consegue identificar qual o valor que o cara precisa receber para, aplicado de maneira conservadora, segurar as pontas das contas dele. Então, gerenciamento de risco é você se blindar de eventuais riscos financeiros e patrimoniais. Perfeitamente. É isso. Eu falei do cara no começo da vida e o cara no final da vida ele já tem outro problema, né? Se esse cara no final da vida tiver uma eventualidade, ele tem patrimônio para respaldar. Só que esse cara uma hora vai faltar, né? Vai passar de uma vida para outra e vai deixar esse patrimônio para uma outra geração. Isso vai custar dinheiro. Ou ele tem uma ferramenta já que é líquida para isso? Muitas vezes não. E o seguro tem justamente esse formato, tem características jurídicas que beneficiam muito essa transição. Então, vamos lá, a gente tem alguns instrumentos que são ativos financeiros, instrumentos financeiros, que ajudam a gente a montar esse processo, tanto de sucessão como de proteção para o cliente em vida. É meio que por aqui que a gente está falando. E quais são esses processos? Vamos lá, primeiro na parte da proteção em vida, né? A gente tem ferramentas como o seguro de vida, essencialmente, só que o seguro de vida mais moderno, mais americanizado que a gente tem hoje no mercado, é um seguro que tem diversas proteções além da morte. Então é um seguro que protege contra uma invalidez parcial ou total, que protege contra uma doença grave, contra uma internação hospitalar prolongada, por uma diária afastada, né, em casa. Pô, o cara quebrou a perna e o cara é, sei lá, dentista, fica de pé o dia todo, alguma coisa assim. Pô, ele vai ter algum comprometimento, talvez de 60 dias em casa. Pô, e a renda desse cara, que ele é autônomo, como é que fica? Se de repente ele é remo de família. Então tudo isso são ferramentas, né, são produtos à parte, que o cara contrata um pacote desse, e esse pacote vai respaldar o cara de maneira longeva, né? Tem produtos que se encerram com 70, outros com 80 anos, mas o cara vai proteger principalmente esse período de alavancagem financeira, que é o período da segunda idade. De novo, até porque se esse cara chegar com 60, 70 anos e juntar muito patrimônio, começa a parar de fazer sentido ter uma proteção dessa, porque financeiramente o cara já estabilizou. Aí, nesse outro momento, a gente começa a falar de ferramentas sucessórias. E entre muitas que tem no mercado, de cunho jurídico, de cunho financeiro, existe o seguro de vida,
que foi muito mal vendido no passado, né? Como muitos produtos bancários acabaram ficando sujos os nomes, né? Porque o cara não sabia vender, o cliente não sabia comprar e dava samba. Então, basicamente, a gente está falando aqui ou de seguro de vida, ou de uma previdência, ou de holding patrimonial, essas coisas, né? Que são instrumentos financeiros e jurídicos que servem um para mais organizar o patrimônio, que é a holding, e o outro, de fato, como patrimônio para sugestionar ali, né, ou subsidiar esse processo de sucessão. Então a gente está falando aqui basicamente seguros e previdência. Dentro, e não é um seguro só, são vários tipos de seguro. Por isso que a gente fala que a gente tem várias ferramentas, é isso? Essencialmente existe o seguro de vida vitalício, que é o produto que mais se enquadra com a parte da sucessão. Porque ele é um produto que vai durar o resto da sua vida. Tá. E naturalmente o momento do inventário vai acontecer no momento que você faltar. Então nada melhor que um produto que acompanhe esse momento. E o seguro de vida vitalício, que é esse produto ideal para a sucessão, eu falo ideal porque pode ser outros, existem outros, né? Temporários e tal, mas o que melhor se encaixa é o vitalício e ele funciona como um gatilho financeiro. Todas as outras ferramentas, a previdência também tem esse cunho de liquidez, tá? Mas a holding, o testamento, a doação em vida, tudo isso são ferramentas complementares que podem auxiliar. Mas a única ferramenta que te dispara uma liquidez imediata para a família, do tamanho que o cliente quiser, até 100 milhões a gente consegue contratar no mercado, é o seguro de vida. E a média do pagamento das seguradoras top do mercado que a gente trabalha aqui no BTG são de 5 dias úteis de pagamento. Depois que o cliente entra com todos os documentos necessários, em 5 dias úteis a família recebe até 100 milhões de capital segurado. Tá, assim, o tema seguro de vida, ele é um pouco delicado para trazer para o cliente, né? De vez em quando a gente esbarra aqui e a pergunta é, tá querendo me matar e assim por diante, né? E eu acho que quando a gente olha pro produto seguro de vida, você mesmo falou, foi um produto muito mal vendido lá atrás, principalmente por gerente de banco, né? Que fiava um produto ruim, que acabava não atendendo a necessidade do cliente, né? Então o cliente vinha a faltar, tinha um seguro lá num banco grande que a gente tem na praça e chegava lá, não, mas o seguro não cobre, por que essa ferramenta não funcionava dentro dos grandes bancos até pouco tempo atrás? Esse seguro bancário ele tem uma outra natureza, uma outra característica. Ele é um seguro bilateral, contratualmente falando, ou seja, qualquer parte pode cancelar. Logo, o banco, quando você fica muito mais velho, ou ele pode aumentar muito o seu preço, ou ele pode te cancelar com você simplesmente. Ou seja, eu contratei um produto para cobrir uma falta lá na frente, e quando eu começo a envelhecer, que a probabilidade de me ausentar é maior, o produto é cancelado pela instituição, e eles podem legalmente falando. Entendi. Tá? Em contraparte, o nosso seguro ele tem um contrato unilateral. Só o cliente pode cancelar, ou solicitando cancelamento ou parando de pagar. Entendi. No caso desse produto vitalício, tem uma modalidade que são 10 anos pagando. Depois que você pagou 10 anos, o produto virou vitalício. Entendi. Então você não paga mais, esse produto vai te acompanhar como um patrimônio presente na tua carteira. Legal você falar de patrimônio, né? Eu tenho aqui os seguros e tudo, e a gente tem algumas categorias de seguro. Vamos falar de cada uma delas? Quais são ali? Por exemplo, o seguro para o cara que está começando, ele tem que ser o seguro whole life, como é esse de 10 anos, ou não, ele pode ser um seguro em vida e assim por diante. Dá uma explicada para a gente nesses perfis de seguros e qual a função de cada um na vida do cliente. Vamos começar do cara que está começando a carreira, né? Esse cara, principalmente que é autônomo, ele tem essa problemática que a gente está conversando de ter uma conta que ele pode fazer na vida dele, calculando quanto que esse cara vai juntar durante a vida. Se ele é interrompido no começo, em termos laborais, isso vai comprometer o futuro, tá? Então, que conta que a gente faz para esse cara? Quanto que ele precisa para viver hoje, para manter o padrão de vida? E qual que é o pior cenário que esse cara pode vivenciar numa trajetória que, de repente, ele não tem herdeiros ainda? É uma invalidez permanente e definitiva. Ou seja, esse cara vai continuar vivo só gerando mais custo, eventualmente, só que sem poder gerar renda. Se o cara, por exemplo, qualquer profissão que o cara desenvolva, se ele ficar cego, perder a visão, é uma invalidez super drástica. Tem muita gente que fala para mim, Pedro, mas eu sou escritor e eu sei com a direita, se eu perder a esquerda, tudo bem.
É uma invalidez parcial, realmente não é comprometer, mas a visão é um exemplo clássico de que você pode realmente sair totalmente da zona de conforto, né? Sair dessa zona laboral que você estava. Então a gente leva um capital segurado para esse cara que cubra aplicado os custos de vida. Então, sei lá, o cara gasta 10 pau por mês, a gente leva um capital que aplicado numa renda fixa com baixo risco, garanta esses 10 mil reais por mês e o cara consiga viver dessa rentabilidade e se aposente de maneira precoce. Essa é a ideia dessa cobertura específica. Entendi. Essa invalidez pode ser por doença ou por acidente, a gente consegue cobrir os dois aqui com as proteções que a gente tem disponível. Isso para o cara que está começando o patrimônio. Exato. Agora tem outra cobertura que aqui uma das que mais ocorre, né, que mais tem sinistralidade, que é de doenças graves. A depender da seguradora, a gente consegue cobrir até 23 doenças graves. E essa cobertura é muito objetiva. Doença grave seria um câncer, um infarto, um AVC. É muito objetiva, porque hoje dizem, né, que de três crianças que nascem hoje, uma vai ter uma doença grave. E a gente vê, todo mundo tem um conhecido que ou infartou, ou teve um AVC, ou tem um câncer. Então essa cobertura de fato ela é bastante sinistrada, né, bastante gente usa, e você coloca ela, no meu caso, eu coloco ela por volta de 2 anos do padrão de vida do cara. Que seria ele poder escolher ficar 2 anos sem trabalhar, se tratando, ou de repente usar esse recurso para pagar uma cirurgia que o plano não cobriu, alguma coisa assim. Até porque esse seguro que o cara recebe, né, esse capital que ele recebe, pouco importa como ele vai usar. A seguradora aciona mediante um diagnóstico de doença. O dinheiro vai para a conta dele, se ele quiser apostar, se ele quiser dar para alguém, ele faz o que ele quer. Aí tem outra cobertura que também é bastante recorrente, que é a diária por internação hospitalar, que é basicamente o cara ficou muito tempo afastado no hospital, geralmente mais que 5 dias, ele tem direito a uma diária para receber. Mas muita gente fala, pô, Pedro, mas eu tenho plano de saúde, resolve isso. Sim, você ficar 30 dias no hospital, a conta do hospital, provavelmente, o plano de saúde vai pagar tudo. Só que tua conta de casa, você é autônomo e deixou de girar a receita nesse mês. Às vezes vem zerada e tua conta é 10, 15 pau, como é que você paga isso? Entendi. Né? Então, justamente essa cobertura serve para a gente fracionar o mês do cara. Se ele, sei lá, ganha 15 mil reais, a gente coloca lá 500 reais por dia. Se ele ficar 30 dias afastado, ele vai receber um cheque da seguradora de 15 mil e vai resolver as contas de casa dele. Entendi. Então, esse seguro, ele serve aqui para precaver uma falta de renda. Uma falta de renda. Legal. E os outros? Adicional a esse, a gente tem um que é um pouco mais específico, que funciona muito para a médica, que é o diária por internação temporária, que é uma diária por afastamento em casa, porque esse é no hospital, tem o de casa também. Ele é um seguro um pouco mais caro, naturalmente, mas faz muito sentido para a médica. Porque, o cara é cirurgião, ele quebra um dedo jogando bola da mão, o cara não consegue operar. E tem que ficar 90 dias afastado em casa. E aí o cara ganha, sei lá, 50 mil por mês, um valor alto, e naturalmente esses caras que ganham muito, gastam muito. Sim. Então esse cara faz super sentido ele ter esse tipo de proteção e outros profissionais autônomos também, né? Porque o cara não tem um respaldo do CLT ou qualquer coisa tipo... Ele é um autônomo, né? Ele é um autônomo. E existe um processo gigante no Brasil das pejotizações, né? Hoje em dia o volume de PJ aumentou muito, né? Então grande parte da população hoje que trabalha é PJ, é autônomo. Tá, então a gente está falando aqui de um cara que está começando a vida e precisa se resguardar financeiramente. A gente está falando de um cara que está aqui no meio da vida, numa faixa salarial bem alta e que precisa resguardar ali o seu momento de profissão. E a gente tem um outro perfil que é o cara que está na parte de transição patrimonial. Né, que é aquela pessoa que já está olhando ali para a sua própria sucessão. Tem algum produto específico para esse cara? O cara da sucessão, ele acaba contratando o produto que eu falo que é a Ferrari dos seguros, que é o produto vitalício de 10 anos de pagamento. Por que ele é a Ferrari? Porque ele é um produto, primeiro, que vai durar para sempre e sua contratação tem um pagamento curto frente a uma vida. Né? Como assim durar para sempre? Porque quando a gente volta lá atrás e a gente olha para os seguros que eram vendidos no banco, esse seguro não durava para sempre, tinha que ficar fazendo a renovação lá. Perfeito, você tocou num ponto muito bom. O seguro bancário é renovação anual. Todo ano, tecnicamente, você tem que declarar a tua saúde. Então, primeiro que você pode chegar uma hora que você fala para o gerente, eu tive um câncer esse ano. O cara pode não te renovar, porque ele tem esse direito na renovação, ou simplesmente você pode não falar para o gerente, porque muitas vezes o gerente não é seu amigo,
e ele não lembra de te falar e você não lembra de falar, e acaba que chega um certo momento que você se ausenta e o banco está respaldado para não te pagar, porque no seguro de vida rege o princípio da boa-fé, e você omitiu informação numa trajetória de uma vida. Então, como você emitiu, o banco não te paga, aí você vai para o jurídico, e aí começa Tem todo o imbróglio. Todo aquele imbróglio. Esse produto de 10 anos, ele tem, na verdade, grande parte desses produtos que a gente vende aqui no escritório, e o mercado vende desses produtos que são mais elitizados, eles fazem um congelamento de risco na entrada do cliente. O que geralmente congela? Aí, assim, o que é congelamento de risco? Você pega o cara, tipo você, Gilmore, e congela você como se você para sempre fosse o Gilmore de hoje. Ou seja, a idade de hoje, a saúde de hoje, a atividade profissional de hoje. Sim. Contratou hoje, é isso que vale para a seguradora, e ela avalia você, eventualmente pedindo exame de sangue, exame de urina e por aí vai, para poder exatamente precificar o Gilmore de hoje. O risco da seguradora é minha saúde hoje. De zero. Tá. O Gilmore daqui 6 meses, 1 ano, 10 anos, para a seguradora não importa, foi precificado na entrada. A conta sua você pagou antes de comer no restaurante. Você já pagou a conta e essa conta vai ser parcelada em 10 anos. Ó, Gilmore, você custa 1 milhão, vai custar 10 parcelas de 100. Perfeito? Perfeito. Topa pagar? Topo, está contratado. O que acontecer dali para frente não tem relevância para a seguradora, porque a conta já fechou lá na frente. E aí o Gilmore cumpre esses 10 anos de pagamento, quando ele acaba de pagar, ele quitou. A gente fala que esse produto ele é comprado. O seguro normal que a gente está acostumado é alugado. Que nem o do carro, você aluga. Sim. Todo ano você está pagando, parou de pagar, para de usar. Isso. Esse seguro não, você está comprando ele parcelado em 10 anos, quitou, ele é seu, que nem uma casa, que nem um terreno. Então ele virou um bem seu, só que com características muito específicas. Que ele é um bem que efetivamente não está em seu nome, ele é um bem que está em nome de um beneficiário da sua escolha, não tem nada a ver com ordem de sucessão legal, você escolhe se quiser deixar para mim, se quiser deixar para qualquer um aqui dentro, você pode deixar, desviando da sua família inclusive. Esse seguro, ele tem uma liquidez muito rápida no momento de uma falta, por não cair em inventário, não ir para espólio. Então o seguro ele não entra no inventário? Não entra porque não é um bem seu. É um bem de terceiro. É um bem do seu beneficiário. Entendi. E por essa natureza, ele não cai em todo esse embrólio de sucessão. Tá? E naturalmente também não paga imposto, e por ser sinistro, não paga nem imposto de renda. O cara recebeu na outra ponta 1 milhão, é 1 milhão limpo. Ele declara e não paga mais nada. Ele não paga imposto de renda sobre isso, porque eu achei que fosse um ganho de capital, alguma coisa assim. Nada, ele não paga nem imposto de renda e nem incide o ITCMD, que é o imposto de transferência de morte e doação. Vou citar aqui o meu próprio caso, né? Tenho 38 anos de idade, sou solteiro e tenho uns benzinhos aqui e outro ali. E, fiz ali o meu seguro, né? Então eu fiz um seguro pensando como uma complementariedade do meu plano de saúde, que era esse pequenininho que eu pago mês, que é o seguro em vida, correto? Perfeito. Então ele tem lá, ele é baratinho, custa, acho que se não me engano, uns 200 e poucos reais lá, e eu tenho benefícios lá de negócio de hospital, essas coisas. E eu tenho um seguro que ele prevê um processo de sucessão. Né? Então ele está lá e numa eventual falta, ele dá liquidez ali para os meus herdeiros poderem pagar ITCMD, todas as custas de transmissão de bens. É bem por aí. Do ponto de vista de alavancagem patrimonial, porque essa é uma coisa que eu acho muito interessante nesse perfil de seguro, a gente tem algum benefício? Antes de responder a pergunta, só para salientar, você é um perfil que está no meio desse caminho. Então, por isso que a gente fez um em vida para respaldar você nessa trajetória, porque você está no começo para o meio dela, e ao mesmo tempo você já tem patrimônio. Eu sou novinho, pô. Quase. E ao mesmo tempo você já tem patrimônio que faz sentido também ter um sucessório. Então existe, ou o cara só não é todo sempre novo ou sempre velho. Existe essa nuance no meio do caminho, onde que a gente faz um pouco de cada, o que faz mais sentido para o cliente, onde que aperta mais o calo. Entendi. Do ponto de vista aqui da alavancagem patrimonial, como Legal. É que isso é? Porque para mim é um dos atrativos do seguro, né? Legal. O seguro, ele alavanca o cliente, no seu caso, por exemplo, tem os 2 modelos em vários aspectos.
Por exemplo, se for decorrente de acidente, não tem carência. Então, se você tivesse contratado o seguro no D0, no D2 ou 3 tivesse ocorrido uma invalidez, perdeu um movimento de uma perna, você receberia o capital equivalente à cobertura de invalidez parcial. E assim, você pagou às vezes 2 parcelas de R$200 e está recebendo aí R$500 mil, R$2 milhões. Entendi. Então isso é uma alavancagem que nenhum tipo de investimento no mundo consegue te dar. Sim. Mas se eu guardar todo esse dinheiro, nada acontecer e aplicar, vai dar mais. Óbvio que vai dar mais. Mas o seguro, ele te respalda frente a esse tipo de ocorrência que pode acontecer a qualquer momento. Uma vez, por exemplo, eu fui para a praia e eu estava saindo da água, uma onda me derrubou e eu quebrei o braço. Eu estaria coberto por um seguro se fosse naquele momento? Se você tivesse uma diária por internação temporária em casa e o médico laudasse que você precisa ficar afastado ou imobilizado 90 dias, você receberia os 90 dias. Entendi. Entendeu? Entendi. Se você passou por cirurgia, ficou 4, 5 dias internado no hospital, mais que 5 dias você receberia também a diária de internação. Entendi. Pensando na ótica do cliente, para quem que é o seguro? É para todo mundo? Não tem um perfil exclusivo? Como que é isso na visão aí? A gente até brinca com isso, né? O seguro só dá para contratar quem está vivo. Então esse é o primeiro passo. Sim. Mas, brincadeiras à parte, o cara precisa ter renda, né? Porque você não consegue nem pagar. E quando você começa a montar uma carteira, que a gente tem muitos clientes que estão começando a fazer uma trajetória financeira, de formar reserva de emergência e trilhar essa vida financeira sólida, o seguro ele entra junto com a parte de reserva de emergência. Porque vamos falar que esse cara começou a guardar o dinheiro com você, com a gente, e está formando esse caixa de emergência para depois pensar numa estratégia mais longa, e aí esse cara tem um troço, e de repente tem que consumir esse patrimônio para dar realmente respaldo para a família. Então assim, ele joga tudo por água abaixo que ele construiu. Entendi. Então o seguro eu acho que tem que nascer, junto com a abertura da conta, tem que nascer uma proteção em vida para esse cara estar respaldado e meio que ser um platô que se ele sobe um pouco de padrão de vida, o seguro segura. Subiu mais um pouquinho, o seguro segura. Para se caso tenha uma eventualidade, ele não volte a cair financeiramente em patamares da onde ele começou. Então. Entendi. Traz uma segurança ali em termos de patamar de vida para quem é o segurado. É isso, exato, né? Exato. Então a gente pode dizer que o seguro é para todo mundo. É para todo mundo tem que fazer. Exato. Eu penso muito, quando eu penso em seguro, assim, eu olho para a carteira de cliente, eu olho para os processos de sucessão, eu sempre fico pensando naquele cara que tem talvez ali 25, 30 anos, acabou de casar, a esposa está grávida, né? Ou já está indo para o segundo filho, está ali do primeiro para o segundo filho, acabou de comprar a própria casa. Esse é um cara que está nesse processo de construção, né? Saiu há pouco tempo da faculdade, ainda está galgando os seus degraus ali dentro da sua trajetória de trabalho e de carreira. Então, esse cara fazer um seguro é um gesto de amor. Seguro seria um gesto de amor, né? Então, o cara pensar nos processos e naquilo que ele vai deixar para a família dele, né? Então, assim, eu acho que é uma visão para a pessoa pensar que não é só uma questão de sucessão patrimonial, não é só uma questão de bens e alavancagem patrimonial. É um ato de amor, de fato, é pensar no que vai acontecer com as pessoas que você ama quando você faltar. Acho que olhando para a ferramenta de seguro, sem olhar para os lados financeiros, mas olhando para o lado de preocupação, né, a gente precisa se atentar se eu não estiver aqui, o que vai acontecer? Mesmo uma pessoa como eu, que não é casado, não tem filhos, mas tem uma mãe que ali, que sou eu que ajudo, pensar em como vão ficar essas pessoas, até para eventualmente acessar o seu patrimônio, né? Porque numa dessas, seus familiares ali, eles não estão tão bem de vida, mas você tá, e aí você vem a faltar. Como é que eles vão acessar esses bens, né? E se eles não acessarem, o que acontece? Acaba que tem o ITCMD, é um imposto que você tem que pagar em 60 dias.
Caso você não pague, começa a rolar juros e multa. Uhum. E quanto mais demora, mais os juros e a multa te comem, né? Vão consumindo o patrimônio. E também o advogado, quanto mais vê a tua situação, não estou fazendo julgamento nenhum, mas quando o cara vê que você está mais aflito, naturalmente ele tem margem para te cobrar mais, porque ele sabe que você está dependente daquilo, né? Sim. Quando você já é maduro, já tem conhecimento, o cara negocia para menos, normal em qualquer mercado. Né? Pensando nesses termos, qual que é a média de custo de um processo de sucessão? Você tem esse número, mais ou menos? É estadual, né? O custo do ITCMD... Varia de estado para estado, então. Exato. Tá. O custo do ITCMD é estadual e geralmente os advogados também têm uma convenção de acordo com o estado também de cobrança. Por exemplo, em São Paulo, uma média dos advogados é cobrar por volta de 8%, tá? Talvez esteja um pouco desatualizado esse número. O ITCMD em São Paulo hoje é de 4%, ou seja, 4 contas já deu 12%. Mais cartório e custa jurídica vai mais uns 2%. Ou seja, a gente está falando aqui de 14% em São Paulo hoje. Está tramitando um projeto de lei aí, eu não sei que passo jurídico está isso, mas que provavelmente saia esse ano, que a partir do... Obviamente, saindo esse ano, aprovando esse ano, vai valer a partir do ano que vem, que o ITCMD de São Paulo vai ser progressivo, tá? De 2% até 8%. Sendo que acima de 10 milhões já vai ser 8% do patrimônio para frente. Entendi. Ou seja, pessoas com ticket alto, que tem mais de 10 milhões de patrimônio, já vão entrar nessa alíquota de o dobro do que é hoje, de 8%. Inclusive está tendo uma baita correria no mercado para se doar em vida, né, para antecipar esse movimento, porque se você doa em vida, você paga ITCMD, 4%. Sim. Se você doa em morte, 4% também, ou seja, é igual, é o mesmo imposto. Então, se você doar esse ano em vida... Antes que a legislação mude. Antes que mude, você paga 4%, se deixar para o ano que vem, ou de repente, se muda essa legislação no ano que vem, fica valendo a partir de 2026. A gente vai ter um pouco mais de tempo, mas está tendo uma correria no mercado para antecipar esse movimento de sucessão. Então, se eu pensasse aqui somente no processo de sucessão, a calibragem de um seguro para um cara que tem ali um patrimônio de 2 milhões de reais... Ele teria que fazer um seguro com uma apólice de quanto? Uns 300, 400 mil? É isso aí, uns 300 mil. Mais ou menos. Exato. Pensando naquela parte da alavancagem financeira, que é o desconto que você pode obter ali na hora que você compra um patrimônio. Então, esse cara vai pagar entre 150 e 200 mil reais nessa apólice em 10 anos. Exato. O que daria ali 15 a 20 mil por ano. Que você repartir mês a mês não sai caro. Não sai caro. Ou seja, um cara com condição... Não sai caro porque o patrimônio do cara é relevante, né? Exato. É isso aí. Não, o cara que juntou 2 milhões, ele não ganha 5 mil por mês. Não, com certeza. Então faz super sentido entrar na conta do cara. Sim. E a gente leva em consideração só patrimônio financeiro ou patrimônio total? Patrimônio total, inclusive com as nuances dos regimes de casamento. Porque se o cara é casado normalmente com comunhão parcial de bens... Aí vão ter 2 tipos de patrimônio. O que ele constituiu antes do matrimônio e herança dos pais dele. E o que foi constituído pós-casamento. O que é antes do casamento, tudo vai ser herança. Ou seja, se ele falta, tudo aquilo que ele constituiu antes do casamento e foi herança dele, ele vai deixar como herança para os herdeiros, naturalmente. Sim. E aí quem entra como herdeiro? A esposa e os filhos em igual partes. Sim. Tá? Já o que foi constituído pós-casamento, a esposa... ela sai da posição de herdeira e entra na posição de meia. Por exemplo, o cara constituiu 1 milhão antes do casamento, 1 milhão depois. 1 milhão antes do casamento, a esposa vira herdeira junto com os filhos. Com os filhos. Esse 1 milhão pós-casamento, essa esposa tem direito a 500 mil sem pagar nada, porque de fato é metade dela. E esse outro meio milhão fica para os herdeiros, que no caso seriam só os filhos. Tá? Entendi. E aí, por exemplo, se é um regime de separação total, que é um regime muito mais maduro em termos... até de relacionamento, né? Pra você explicar para a mulher que tudo vai ser dividido. Mas é um regime muito interessante e que muitos advogados usam porque ele até ajuda a separar as coisas, até em termos de problemática financeira e jurídica das empresas, mas acaba que tudo que é constituído vai para a herança. Ou seja, na hora da sucessão custa mais caro. Entendi. Porque, por exemplo, o cara constituiu tudo no nome dele. Então seria os 2 milhões indo para inventário, pagando esse imposto, pagando os advogados e tudo mais. Então vai gastar ali mais ou menos uns 300 mil reais para liberar esse patrimônio. E fazer o seguro tira esse custo, né? Ele vai desonerar ali esse custo e se você parar para pensar, você vai ter um desconto ali, né?
Porque se você vai custar 400 e você gastou 200 para comprar esses 400, você teve um desconto de 50% ali, né? Esse desconto, Pedro, ele varia conforme a minha idade, conforme a minha saúde, ou seja, quanto mais velho eu tiver, menor vai ser o desconto, quanto mais jovem eu for, maior vai ser o desconto. Como que funciona isso? Exatamente assim. Quanto mais nova a pessoa é, estatisticamente, menos chance de ir embora, então sai muito mais barato. Uhum. E quando mais velho o cara é, ele já está mais na iminência de faltar por conta da estatística, e aí acaba ficando mais caro naturalmente. Entendi. Seria muito fácil custar barato sempre. Podia, né? E é muito sobre isso. Esse seguro sucessório, ele realmente tem esse viés de liquidação, e a gente sempre olha para a parte de sucessão, mas tem muito cliente que, não muito não, né? Alguns clientes que já viraram para mim e falaram: Pedro, eu tô com a sucessão resolvida fora do país assim, assim, assado, mas a minha família precisa de 100 mil por mês e eu quero segurar eles por um ano. Eu quero um seguro de 1.200. Então o cara entendeu tão bem a ferramenta e já está resolvido até em termos sucessórios, mas como isso é fora do país e vai ter uma burocracia para a família acessar, ele sabe que a família vai demorar por volta de um ano para acessar isso. E ele quer dar tranquilidade para essa família ou ficar um ano em paz com o padrão de vida mantido. Então ele já provisiona o capital que ele quer para poder respaldar isso. Isso para dizer que não importa a finalidade que você vai usar o dinheiro, você escolhe qual o valor do seu capital. Entendi. A gente direciona o cliente para a objetividade de pagar uma sucessão, de respaldar uma família. Mas se o cara falar, pô, eu tenho 50 milhões de patrimônio, eu quero dobrar no meu patrimônio numa falta, ele pode fazer. Entendi. Até porque o patrimônio de 50 milhões que ele tem vai ser tributado, os 50 milhões que ele deixar extra não vai ser tributado, vai ser líquido para a família. E num pulo de geração, ele dobra de patrimônio. Entendi. Isso vai custar mais caro? Vai, mas de repente pode ser uma opção. É uma forma de você realmente alavancar o patrimônio familiar, né? Exato, de maneira sólida e bruta, né? Entendi. Pedro, hoje, olhando, a gente já falou aqui, então, que o seguro ele é para todo mundo, certo? Quando eu olho para o meu cliente, e a gente aqui na Boa Vista tem os mais variados perfis, eu sempre penso no cara que está construindo patrimônio, né? E eu penso nesse cara porque esse cara representa ali o lema da Boa Vista, que é construir patrimônio e relacionamento a longo prazo. Quando a gente olha para a ferramenta de seguro, esse cara que está entrando nesse momento para constituir o seu patrimônio, talvez para ele a ferramenta de seguro seja mais importante do que qualquer outra ferramenta no mercado financeiro, até mesmo o investimento. Talvez não mais ali do que a reserva de emergência. Né? Por quê? Porque esse cara está começando a construir patrimônio. Então, se ele vem a faltar, essa alavancagem patrimonial vai ser muito bem-vinda para a família dele. Super. Né? E nesse primeiro momento, vai sair muito mais barato para ele. Então, quanto antes ele começar a fazer o seguro, melhor. Né? É claro que a gente não está falando aqui de um seguro para o cara que, sei lá, ganha 5, 6 mil reais por mês, fazer um seguro de 1 milhão de reais. Não é esse o propósito, mas talvez ele fazer um seguro de 150 mil ali para esses primeiros 5 anos da vida dele faça todo sentido no mundo. Sim. Que ele vai gastar mais ou menos uns 75, né? Eu sempre dou 50% de desconto. Então ele vai gastar uns 75, isso daí dividido por 10 vai dar 7,5 pau por ano, né? Isso dividido em 12 meses, pô, dá... Mas no final isso é até mais barato, porque essa proporcionalidade é a respeito do vitalício, e esse cara não vai comprar um vitalício. Ele vai comprar um em vida e pela idade dele vai sair muito mais barato, vai sair coisa de 200 reais. Entendi. Tem um mínimo? O mínimo geralmente na seguradora são 200 reais. Mas o de proteção? Tem 55 mil. 55 mil. Eu posso comprar no mínimo 55 mil de proteção. Exato. O valor que eu vou pagar ali vai depender da minha idade. Exato. Tanto que um cara muito novo, 55 mil, nem dá 200 reais, que é o prêmio mínimo. Entendi. Então esse cara precisa contratar 100, 200, 300 pau. Entendi. Um seguro maior para um cara mais jovem. Exato. Mas também um seguro de 55 mil não resolve quase que nada, né? Se o cara gasta 5 mil por mês, são 11 meses, né? Vamos fazer um exercício aqui. Eu vou te dar ali uma persona e você me fala mais ou menos o que encaixa para esse cara. Vamos pensar num cara ali por volta dos 45 anos, 3 filhos,
uma renda de 10 dele, 15 da esposa, tá? Então uma renda familiar de 25 mil e um patrimônio ali de R$1,5 milhão de reais já constituído, entre imóvel e liquidez financeira. O que a gente sugere para esse perfil? Primeira coisa é um sucessório, né? Para cobrir esse R$1,5 milhão que ele já tem, que é um patrimônio relevante. Esse R$1,5 milhão, você pegar aí, vai dar uns 200 mil de sucessão, aproximadamente. Beleza. Tá? Então ele tem que comprar uma pólice de 200 mil vitalícia, que vai custar, vamos falar, um pouco menos que 100. Legal. Que vai ser 10 mil por ano para os dois, então seria meio que um casal em conjunto, né? Ter um pagamento de 10 mil ano voltado para a sucessão e uma proteção em vida para cada, de acordo com a relevância financeira dentro do lar. O que ganha 25 tem que estar mais. O que ganha 10 tem uma proteção menor e a esposa que ganha 15 tem uma proteção maior. Então nós faremos aqui um seguro pro marido e para a esposa. Exato. O seguro sucessório vai proteger o cônjuge, o casal, porque os dois que são donos do patrimônio, os filhos são os herdeiros. Sim. Então, naturalmente, a gente protege os dois. Quando a gente olha para proteção em vida, a gente protege quem gera receita, quem gera renda. Se for só o marido e a mulher não gerar, faz sim total sentido fazer só para o marido. Entendi. E vice-versa. Nesse caso, que é quase que igualitário, faz sentido proteger. Não, ela ganha mais. Ela ganha mais. Faz sentido proteger o cara num seguro 100% e a mulher 150%, porque ela ganha 50% a mais que o cara. Entendi. Proporcionalmente. Porque é muito óbvio, se o cara se ausentar, por exemplo, vamos falar que ela ganha 15 e ele 10, certo? Que você deu exemplo? Isso. Eles gastam quanto? Eles gastam, sei lá, 10 por mês. Vamos falar que eles gastam 15. 15. Então, se o cara falta, pouco importa. Falta não. Se o cara se ausenta da profissão, pouco importa, porque ela cobre as contas. Entendi. Agora, se ela falta, ele ganha 10 e gasta 15, fica deficitário em 5. Então, faz sentido, pelo menos para ela, cobrir 5. Entendi. Entendeu? O ideal é cobrir os 15. Os dois, né? Os dois no valor total. Mas se fosse um seguro mínimo, cobriria só a diferença. Entendi. E, de novo, todos esses cenários que a gente desenha, as apólices que a gente faz, são apólices que a gente congela o risco da pessoa e a gente também congela a situação financeira. Porque hoje esse cara está nessa condição. Amanhã a esposa dobra o salário e o cara está desempregado. E aí o que acontece? Pô, o cara... Isso que eu ia te perguntar, vamos lá. Eu tô pagando o seguro aqui, tô lá no meu 8º ano pagando seguro, perdi meu emprego. E agora eu não tenho mais condições de ficar pagando a parcela do seguro. Eu consigo receber de volta esse dinheiro? Como que isso é feito? O proteção em vida, geralmente a gente desenha ele só com coberturas temporárias. Então você está alugando aquilo, conforme a gente falou antes. Chegou um momento de necessidade financeira que você não tem mais dinheiro para bancar isso, esse seguro simplesmente você para de pagar, para de valer. É que nem do carro. Sim. Pô, tô apertado, não vou pagar o seguro do carro, daqui a pouco vem do carro. Perfeito? Já o produto vitalício, ele tem uma reserva financeira dentro dele, uma provisão matemática, como se fosse uma capitalização. Que quanto mais tempo, a partir do 2º ano, começa a gerar, e aí no 10º ano tende a empatar essa capitalização. Ou seja, paguei 500 mil, vou ter 500 mil de resgate. Só que se resgata... Então eu resgato o dinheiro que eu coloquei? Mais ou menos em 10 anos. Lá no 10º ano, né? Mais ou menos é isso. Entendi. Até vem uma tabela na apólice onde demonstra ano a ano quanto você pode resgatar isento de inflação que ainda vai incidir. Tá? Entendi. Mas sim, esse produto tem essa possibilidade de resgatar, tem a possibilidade do valor saldado e do benefício prolongado, que basicamente num deles você... eu paguei 7 anos numa apólice de 100 mil. Quanto que eu tenho direito se eu quiser manter vitalício? Devia ser 100 mil, 85. Então eu quero escolher 85 como vitalício. Ou não, eu quero manter os 100 mil e mexer no tempo. Então você escolhe lá, vê na tabela, então eu vou manter 100 mil, só que de vez ser vitalício vai ser por 37 anos e 8 meses. Entendi. Então tem 3 possibilidades, ou resgate, ou você mantém a cobertura, ou você mexe no tempo ou no valor. Então é um seguro que você não perde. Porque é comprado. Entendeu? O alugado se perde. Sim. O comprado dá-se um jeito ali no final. Falar aqui do 3º, 4º ano para frente, você sempre tem uma opção de poder usufruir daquilo que você pagou.
É que o alugado talvez ele seja mais para esse cara que está aqui no começo da vida, né? Exato. E em algum momento ele faz esse processo de transição para comprar de fato esse patrimônio, né? Exato. E até por isso a gente busca sempre nesse produto em vida, no começo aí, do período laboral, trazer o mais barato para o cliente possível. Porque tem que ser uma conta que entra no cartão dele mês a mês e que ele nem vê. Entendi. Tem que ser tipo um plano de saúde plus aí que vai cobrir desgraças. Vamos falar em português claro. Entendi. Já o sucessório não, o sucessório tem que ser bem pensado, desenhado em cima do propósito, do patrimônio. Pô, qual que é o intuito de você fazer esse sucessório? Pô, eu quero transmitir o bem para meus filhos. Em qual valor? Pô, no valor de hoje, você quer colocar uns 30% a mais, porque a tua projeção financeira na tua empresa é maior, o teu patrimônio está crescendo rápido, já vamos deixar uma gordura? Ou quer deixar justo e daqui 2 anos a gente senta de novo para rever? A parte ruim de rever em 2 anos é que você vai ser o Gilmore daqui 2 anos. Sim. Com a idade daqui 2 anos. Outro risco. E eventualmente com uma pendência de saúde ou não também. Pensando assim, em termos da sucessão, para quem que fica o seguro? Como que eu indico? Eu tenho que escolher, não tenho que escolher? Como que eu faço isso? Para quem que fica? Ou você opta para seguir a ordem de sucessão legal, que seriam os filhos, depois descendentes, depois ascendentes, depois o cônjuge, ou você opta por escolher. E o seguro de vida só não pode ser concubina, que é amante. Fora amante, não tem exceção. Você pode deixar para a moça que limpa a tua casa, você pode deixar para o cara do estacionamento, não importa. Você pode deixar para uma cuidadora que cuidou de você na reta final da sua vida, você pode deixar para quem você quiser, em proporções da forma como você achar melhor. Então eu posso deixar o seguro de vida para mais de uma pessoa? Até 100 pessoas. Porque é por percentual. Deve ser 1% para mim, 1% para tua mãe, 1% para o fulano, para o Beltrano. Você pode fazer o que você quiser. Entendi. Vou pensar no seu 1% ainda. Pode colocar na conta aí, que é dinheiro, hein? Pedro, acho que assim, você tem algum recado para dar para quem não fez o seguro ainda, para quem é cliente aqui do escritório? Explicar um pouquinho do processo que a gente tem aqui dentro, né? Como é que é feito? Eu sei que a gente marca as reuniões, faz uma apresentação bonita lá, mostra para o cliente todos os benefícios de ter o seguro, faz todo um estudo da vida desse cara. Explica para o nosso cliente, antes da gente encerrar aqui, qual que é o processo dentro da Boa Vista para ele acessar esse produto, fazer uma cotação, como que isso acontece aqui dentro? Tudo que a gente falou aqui é sob medida, né? A gente não tem nada pronto, a gente faz um trabalho de consultoria mesmo, de proteção para o cara. Então a gente marca uma reunião de entrevista, vamos chamar assim, onde que eu troco uma ideia, explico basicamente o que a gente está conversando aqui, como é que funciona, pergunto muitas coisas para a pessoa em formato de bate-papo, para entendendo o perfil de risco e perfil de vida do cliente. E no final eu recolho mais algumas informações para poder elaborar um plano mais específico. Legal. Numa segunda reunião eu apresento esses planos, com valores e coberturas e tudo, para o cara avaliar se faz sentido ele ter aquele tipo de proteção. Em gostando, em topando, a gente pode até ajustar valores se for o caso, manda para uma proposta da seguradora, né? Preenche uma proposta numa breve entrevista com o site da seguradora aberto, todos os dados. Essa seguradora faz uma avaliação por volta de 15 dias e retorna com diagnóstico. Vai ser aprovado, vai ter pendência ou foi negado. Daí em diante começa a cobrar e começa a valer. Esse é o procedimento padrão que a gente tem aqui dentro do escritório. Legal, legal. E essa cotação a gente não faz só para cliente nosso, né? A gente faz também para cliente externo também, certo? Para qualquer um que tiver interesse em... Que esteja vivo e tenha um cartão de crédito. É isso aí. Você pediu um raciocínio final, eu queria trazer uma reflexão que a gente sempre comenta a respeito desse tabu que é o seguro de vida no Brasil, né? A gente tem uma relação, por exemplo, com o nosso carro muito mais honesta do que eventualmente com a nossa família, porque o seguro de vida, você fica com medo de falar que você vai morrer. O seguro do carro, você fala, vai que bate o carro, eu tô sem seguro. Não vou tirar a concessionária antes de fazer o seguro, porque, vai que bate o carro. Agora, da vida sua, frente à tua família, frente ao seu maior bem, que são seus familiares, você tem um respaldo, você tem uma proteção, tanto em vida quanto sucessória. Isso é algo que é muito mais um tabu do que racional. Porque se botar na ponta do lápis, você cancela do carro e faz de vida. Só que muito mais importante, né? Muito mais, até em termos de valores. O carro vale 100 conto, hoje em dia qualquer carro vale 100 conto, e tua vida quanto é que vale se você somar todos os seus salários?
Então vale mais a pena você se proteger do que proteger o carro. Mas infelizmente esse tabu que tem no Brasil, que a gente está aqui para ajudar, né, para quebrar isso e popularizar o seguro para todo mundo ter uma proteção digna aí e poder viver de maneira tranquila. Então, de novo, né, o seguro ele não é só uma proteção, ele é um ato de amor com a sua família. Então, acho que vale muito a pena a gente sentar, fazer o processo interno aqui, fazer as entrevistas, buscar uma cotação, né? Varia essa cotação de empresa para empresa? Como que é? Um pouco. Um pouquinho, né? Então, se vai na MAG é uma, se vai na Prudential é outra, na MetLife é outra e assim por diante. Exato. Mas a gente consegue desenhar um modelo bom para todo mundo, certo? Perfeito. E Boa. você falou de ato de amor com a família e ato de amor com o seu patrimônio. Porque se você falar, não, deixa que eles resolvem, eles vão resolver, mas cada vez que o tempo passar, o governo, seu grande sócio, que ele já come durante a vida toda seu patrimônio, se deixar para resolver, ele vai comer mais ainda no final. Então você ainda vai evitar ali uma deterioração do seu patrimônio no final da sua vida. Exato. Né? Então é isso, seguro é um ato de amor, vamos fazer seguro, né? Vamos sentar aqui na Boa Vista, chamar o Pedro e fazer as cotações. Pedro, obrigado aí pelo tempo, pela aula aqui, espero que você tenha gostado aqui de participar do Café com a Boa. Tá? E, tá convidado para as próximas vezes aí. O Pedro, que também é assessor de investimento aqui dentro do escritório, né? Faz um grande trabalho aí como head de risco aqui dentro da Boa Vista Investimento. Show de bola, eu que agradeço. Valeu, Pedro.